Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso Descubra-se como um ser energético. E hoje a gente vai estar continuando o assunto que nós abordamos no primeiro módulo. Aqui é energia vital, respiração, parte 2. Só que agora a gente vai estar trazendo um conhecimento um pouco mais esotérico, no sentido de segredo, o que as tradições espirituais trazem para a gente e, óbvio, fazendo um paralelo sempre com a ciência, porque a ciência está aqui para nos auxiliar também nesse processo. A ciência também é divina. Se a gente for ver, essa força maior por trás de toda a criação é a mesma força que cria a lógica. Então, a lógica também é divina. Mas, de acordo com as tradições espirituais esotéricas, e existem muitas no planeta, para tudo na existência existe uma fonte, existe uma causa primeira. Alguns, durante muitos anos, deram o nome de Deus para essa força ou algo que não se entende exatamente o que é. Mas isso é simplesmente uma palavra definindo algo que a gente não entende. Então, as tradições orientais, as tradições esotéricas também ocidentais, elas fugiram um pouco do nome e a conotação de Deus, porque isso gerou durante muito tempo muita guerra, principalmente ligado a deuses humanos, aqueles deuses disfuncionais, onde o meu Deus é melhor que o teu, então nós temos que te matar porque é o que o meu Deus quer. E as tradições espirituais estão longe disso. Então elas fugiram um pouco desse estereótipo, desse nome Deus e trouxeram outros nomes, como por exemplo o infinito, causa primeira, como no yoga, consciência suprema, fonte criativa, onipresente, onisciente, onipotente, ou até mesmo como os budistas chamam de sunyata, o vazio. O vazio não que não existe nada, mas o vazio de formas, o vazio de imagens, é algo que está para além das imagens. E essa causa primeira, essa fonte primordial, que os cabalistas chamam dessa luz infinita, ela tinha uma característica, e tem a característica de um infinito compartilhar, de plenitude. E o objetivo até mesmo por trás da criação é de banhar, é de compartilhar essa fonte infinita de amor, de bondade, de plenitude. Tudo que a gente mais deseja na nossa vida está dentro dessa luz e dentro dessa fonte. Plenitude, paz de espírito, felicidade, contentamento, amor, bondade, liberdade, sabedoria, felicidade. Tudo está dentro dessa fonte primeira. Então, de acordo com os yogis, esse universo, o universo que a gente enxerga aqui, não vamos falar de universos paralelos, mas só falando do nosso, tá bom, para o nosso curso aqui, mas o universo ele é resultante, tá, da conjugação entre essa consciência suprema e o prana. Então pensem como a consciência suprema, o emanador inicial, e o prana aquilo que é emanado, um princípio masculino e um princípio feminino. Isso não quer dizer homem ou mulher, e sim características de energia. Então vocês podem ver aqui o simbolismo do yoga utiliza Shiva e Shakti nessa figura mitológica. Também um outro nome é Purusha e Prakriti. Outra tradição, como o taoísmo, utiliza a partir dessa imagem também a mesma simbologia, só que com nomes diferentes. A filosofia chinesa utiliza o Tao, que é o todo, e o Qi, ou Qi, como os chineses chamam. Os cabalistas chamam de Ein Sof e Or Ein Sof, ou o infinito, aquilo que está para além da nossa compreensão, e a luz infinita, aquilo que a gente entra em contato. Alguns chamam de Deus imanente e Deus transcendente. Um Deus que transcende toda a criação e o Deus que se faz presente em toda a criação. E é disso que a gente vai estar falando a partir de agora. A gente vai estar falando dessa presença divina na criação. E vocês viram, as tradições espirituais profundas trazem nomes diferentes. Mas antes de nós continuarmos o próximo segmento desse segundo módulo, eu convido vocês a fazerem uma outra prática de pranayama antes de nós continuarmos.
Nós teremos uma outra prática no final do módulo. Mas logo depois dessa técnica de pranayama, também assiste um videozinho a respeito da energia escura que a ciência traz para a gente. Não se preocupem com nomes e entender completamente tudo que é dito no vídeo, mas só para ampliar a percepção daquilo que tu conhece do universo. Matter as we know it. Atoms, stars and galaxies, planets and trees, rocks and us. This matter accounts for less than 5% of the known universe. About 25% is dark matter and 70% dark energy, both of which are invisible. This is kind of strange because it suggests that everything we experience is really only a tiny fraction of reality. But it gets worse. We really have no clue what dark matter and energy are or how they work. We are pretty sure they exist though. So, what do we know? Dark matter is the stuff that makes it possible for galaxies to exist. When we calculated why the universe is structured the way it is, it quickly became clear that there's just not enough normal matter. The gravity of the visible matter is not strong enough to form galaxies and complex structures. Stars would more likely be scattered all over the place and not form galaxies. So we know there is something else inside and around them. Something that doesn't emit or reflect light. Something dark. But besides being able to calculate the existence of dark matter, we can see it, kind of. Places with a high concentration of dark matter bend light passing nearby, so we know there's something there that interacts with gravity. Right now, we have more ideas about what dark energy is not than what it is. We know dark matter is not just clouds of normal matter without stars because it would emit particles we could detect. Dark matter is not antimatter because antimatter produces unique gamma rays when it reacts with normal matter. Dark matter is also not made up of black holes, very compact objects that violently affect their surroundings, while dark matter seems to be scattered all over the place. Basically, we only know three things for sure. 1. Something is out there. 2. It interacts with gravity. 3. There is a lot of it. Dark matter is probably made up of a complicated exotic particle that doesn't interact with light and matter in a way we expect, but right now, we just don't know. Dark energy is even more strange and mysterious. We can't detect it, we can't measure it, and we can't taste it, but we do see its effects very clearly. In 1929, Edwin Hubble examined how the wavelength of light emitted by distant galaxies shifts towards the red end of the electromagnetic spectrum as it travels through space. He found that fainter, more distant galaxies showed a large degree of redshift. Closer galaxies, not so much. Hubble determined that this was because the universe itself is expanding. The redshift occurs because the wavelengths of light are stretched as the universe expands. More recent discoveries have shown that the expansion of the universe is accelerating. Before that, it was thought that the pull of gravity would cause the expansion to either slow down or even retract and collapse in on itself at some point. Space doesn't change its properties as it expands. There's just more of it. New space is constantly created everywhere. Galaxies are tight-bound clusters of stuff held together by gravity, so we don't experience this expansion in our daily lives, but we see it everywhere around us. Wherever there is empty space in the universe, more is forming every second. So dark energy seems to be some kind of energy intrinsic to empty space. Energy that is stronger than anything else we know and that keeps getting stronger as time passes by. Empty space has more energy than everything else in the universe combined. We have multiple ideas about what dark energy might be. One idea is that dark energy is not a thing, but just a property of space. Empty space is not nothing, it has its own energy. It can generate more space and is quite active. So as the universe expands, it could be that just more and more space appears to fill the gaps, and this leads to a faster expanding universe.
This idea is close to an idea that Einstein had back in 1917 of a concept of a cosmological constant, a force that counteracted the force of gravity. The only problem is that when we tried to calculate the amount of this energy, the result was so wrong and weird that it only added to the confusion. Another idea is that empty space is actually full of temporary, virtual particles that spontaneously and continually form from nothing and then disappear into nothing again. The energy from those particles could be dark energy. Or maybe dark energy is an unknown kind of dynamic energy fluid or field which permeates the entire universe but somehow has the opposite effect on the universe than normal energy and matter. But if it exists, we don't know how and where, or how we could detect it. So there are still a lot of questions to answer. Our theories about dark matter and dark energy are still just that, theories. On the one hand, this is kind of frustrating. On the other hand, this is frontier science, making it very exciting. It shows us that no matter how much we feel we're on top of things, we're still very much apes with smartphones, on a tiny, fragile island in space, looking into the sky, wondering how our universe works. There is so much left to learn, and that is awesome. This video is supported by the Australian Academy of Science, which promotes and supports excellence in science. Learn more about this topic and others like it at nova.org.au. It was a blast to work with them, so go check out their site. Our videos are also made possible by your support on patreon.com. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho muito interessante, porque traz uma aproximação da ciência a que os grandes sábios já diziam há muito tempo. Eu adoro essa frase aqui de um grande físico quântico, Max Planck. A ciência não pode resolver o mistério final da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos uma parte do mistério que estamos tentando resolver. Então a gente pode perceber que um dos maiores físicos da nossa história reconhece as limitações da nossa ciência. Então tem algo que é muito mais experiencial, subjetivo, fenomenológico que a gente pode acessar. E é através dessas práticas espirituais que os sábios nos passaram, através de diversas tradições, que a gente pode acessar essa sabedoria e esse conhecimento. E uma dessas formas é através da condução, da compreensão e da utilização do prana, porque o prana ele serve de veículo para essa força criativa, para essa consciência suprema. E lembrando que o prana é a origem de todas as energias existentes no universo. Então tem uma parte não condensada e tem uma parte condensada como matéria. Então pensem no prana como o corpo do ser, o corpo da consciência suprema, como a consciência suprema escolhe se manifestar. É óbvio que essa consciência suprema, essa força criativa, está para além de tudo, né? Então a gente tenta, a partir dessa presença na criação, se conectar com esse infinito. E uma das formas para fazer isso e começar a acessar essa energia cósmica é através das técnicas de pranayama, que é o domínio do prana, começando o domínio do prana no teu organismo e posteriormente acessando esse prana cósmico. Alguns autores chamam do abre-te sésamo para transcendência e para a liberação. A ciência nos traz a presença de um corpo bioplasmático. Vocês lembram no outro módulo que nós falamos da foto Kirlian ou a bioeletrografia? Os yogis já chamavam esse corpo de pranamaya kosha, ou corpo feito de prana, que é o corpo bioplasmático. Hoje já se pode ver também em ressonância magnética de emissão de biofótons que o nosso corpo emana luz. Nós vivemos num organismo energético que, ao mesmo tempo, está em contato e em interação com essa energia cósmica, com um campo. E os nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos sentimentos influenciam a forma como esse campo se manifesta. E a gente está em permanente comércio com esse campo energético universal. O que nós vamos nos referirmos aqui, esotericamente talvez como malha cósmica,
Mas os cientistas já traziam um outro nome para isso, que é o campo de ponto zero. A física quântica traz para a gente. Dois grandes cientistas, Albert Einstein e o Otto Stern, em 1913, eles afirmaram não só a presença disso, mas disseram que 1 metro cúbico da energia do campo zero pode evaporar todos os oceanos. Uma energia, 1 metro cúbico de energia desse campo de ponto zero frita todos os oceanos, evapora tudo. Imagina a quantidade de energia disponível que tem. Então, o que eles estão trazendo para a gente? Que a maior parte do universo ela é invisível. A gente não enxerga com os nossos olhos. Tem muita energia disponível. E é isso que os grandes sábios nos demonstraram, que tem muita energia para a gente acessar. E que não só isso, as partes superiores e camadas mais sutis do nosso ser vibram em outra frequência e numa energia mais elevada. E isso pode vivificar ainda mais o nosso corpo e animar todas as nossas ações para que elas tenham um sentido e estejam conectadas com essa fonte de energia pura. Eu compartilho aqui com vocês uma definição que uma grande pesquisadora, a Lynne McTaggart, escreveu num livro que chama O Campo, e eu recomendo a leitura desse livro. Eles consideraram esse livro como o livro científico espiritual do ano. E aqui vai a definição que ela fala do campo zero, porque nesse livro ela traz diversas pesquisas comprovando a existência desse campo, compilando de diversos pesquisadores do mundo. E olha só o que ela traz para a gente. Um campo quântico que nos mantém a todos juntos numa rede invisível. Um oceano de vibrações microscópicas no espaço entre as coisas. Na nossa essência, existimos como uma unidade, uma relação, completamente interdependentes. A cada parte afetar o todo a cada momento. É um tipo de estado básico maior, autorregenerativo do universo que constantemente se renova e permanece constante, a menos que seja perturbado de alguma forma. Isso também significa que nós e toda a matéria do universo estamos literalmente conectados até os pontos mais distantes do cosmos através das ondas de grandes dimensões do campo do ponto zero, muito semelhantes às ondulações do oceano ou de um lago. As ondas no nível subatômico são representadas por oscilações periódicas se movendo em um meio. Neste caso, o campo de ponto zero. Então, vocês podem ver que nós estamos realmente conectados com todo o universo. Isso a física já nos traz, mas será que a gente consegue perceber isso realmente como uma experiência? Será que a gente consegue ver a nossa responsabilidade na transformação desse universo, da transformação do teu sistema familiar, do ambiente que tu tá, do teu trabalho? Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês, a importância do cuidado com a própria energia, porque a gente está afetando o todo a todo tempo e ao mesmo tempo sendo afetado. Por essa razão que eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais sobre a nossa anatomia energética. Lembrando que o universo ele é um resultado, vamos dizer assim, da conjugação dessa consciência suprema e do prana. E, como nós falamos no último módulo, no primeiro módulo, nós temos pelo menos 72 mil canais de energia. E existe um processo possível de purificação e abertura desses canais, o que é chamado de Nadi Shuddhi, ou purificação dos Shuddhis, purificação desses canais. Porque se tem muitas impurezas, muitos bloqueios, a gente não vai poder acessar mais essa fonte de energia cósmica. Então a pureza desses canais facilita a nossa ascensão. E é por isso que o pranayama ele é tão importante, porque ele ajuda a purificar os nadis. Isso modifica como a tua consciência está vibrando, como o teu corpo está vibrando. Então a gente tem sim o prana individual, mas a gente pode acessar o prana em tudo, a gente pode acessar um prana cósmico. Dentro do nosso corpo, o prana, o maior assento de prana é o coração. Apesar de ele se subdividir em pelo menos em 5 partes.
tem 5 denominações. Nós não vamos entrar ainda nos detalhes dessas 5 subdivisões, porque talvez não seja tão importante nesse momento. Mas o que os yogis nos trazem, o que os grandes sábios cabalistas nos trazem, que através do nosso pensamento, do nosso foco, da nossa vontade, a gente pode conduzir esse prana para se autodesenvolver, aumentar nossa capacidade energética, intelectual e acessar níveis de consciência mais elevados. O que eles dizem é o seguinte: se a gente controla o prana individual, essas pequenas ondas na nossa mente, a gente consegue acessar a como controlar o prana universal. E isso fica bem retratado com uma história que eu vou compartilhar aqui com vocês do Swami Vivekananda. Então conta-se que o ministro de um grande rei caiu em desgraça. Como consequência, o rei mandou encerrá-lo na cúspide de uma muito elevada torre. Assim se fez e o ministro foi relegado a ali consumir-se. Ele contava, porém, com uma fiel esposa, que à noite foi à torre e, chamando o marido, perguntou-lhe o que poderia fazer para facilitar a fuga. O marido lhe respondeu que na noite seguinte voltasse trazendo uma corda grossa, um forte barbante, um carretel de fio de cânhamo e outro fio de seda, e um besouro e um pouco de mel. Muito admirada, a boa esposa obedeceu e lhe trouxe os objetos pedidos. Então o marido disse para que ela atasse na extremidade do fio de seda o corpo do besouro e que untasse os chifres com uma gota de mel e que o colocasse sobre a parede da torre, deixando-o em liberdade com a cabeça voltada para o alto. Assim ela fez, e o besouro principiou a sua viagem. Sentindo o cheiro de mel diante de si, trepou lentamente, com a esperança de alcançá-lo, até que chegou ao cume da torre. Apoderando-se então do besouro, encontrou-se o ministro na posse de um dos extremos do fio de seda. E nessa situação disse a esposa que unisse no outro extremo o fio de cânhamo. E depois que esse foi puxado, repetiu o processo com o barbante e finalmente com a corda. O restante foi fácil. O ministro conseguiu sair da torre por meio da corda, evadindo-se. Então, pensem justamente no pranayama ou nas técnicas respiratórias como esse primeiro fio de seda, que depois vai aprofundando, se transformando num barbante, fio de cânhamo, até uma corda para que a gente acesse a liberação. E pensa nessa corda como prana. Quanto mais a gente acessa desse prana, mais a gente acessa da energia cósmica, né? E mais a gente pode ter consciência de quem a gente realmente é. As técnicas que auxiliam nisso, principalmente, para começar, as técnicas introdutórias, são os asanas, ou posturas confortáveis, posturas de yoga, e também as técnicas respiratórias, pranayama. Através dos asanas e das técnicas respiratórias, a gente começa a fazer fluir mais prana no nosso sistema. E aí a gente pode direcionar, conduzir e utilizar. Além do benefício energético, já tem milhares de comprovações demonstrando os benefícios de posturas de yoga e também de técnicas respiratórias, como purificar o corpo, tonificar o corpo humano, melhorar o metabolismo, reduzir a ansiedade, equilíbrio glandular, até mesmo, dependendo de tipo de respiração, queimas de gordura, maior flexibilidade nas articulações, maior controle do corpo, estimulação da circulação, melhoria da frequência cardíaca, melhoria da digestão, liberar a energia acumulada e também, principalmente, rejuvenescer todo o nosso organismo e o nosso corpo. Como vocês podem ver aqui na imagem dessa senhora, ela é, na verdade, uma professora de yoga, né, mas já tem seus 80 e poucos anos. Acho que nem eu consigo fazer essa postura que ela está fazendo. Mas é interessante de perceber que a força em si não está no tamanho de músculo, e sim em quanta energia vital está circulando no nosso sistema. Como vocês podem ver ali,
ela não é uma pessoa muito musculosa. Por quê? Porque ela deve estar justamente utilizando de uma força ou uma energia que vai para além da matéria. E é aqui que a gente vai começar a trabalhar com diversas técnicas de pranayama, sendo que existem duas subdivisões maiores nessas técnicas de pranayama. Uma delas se chama Hatha Pranayama, que são as técnicas de respiração sem uma ideação, sem um pensamento específico ou uma visualização. E existe um outro tipo que é o Udishthira Pranayama. Aí sim a gente coloca a ideação cósmica junto. Mas qual é a diferença? No início a gente vai trabalhar sem muitas visualizações em algumas técnicas, ou quando trabalhar com visualizações, vai trabalhar com visualizações mais seguras, porque dependendo do nosso estado de espírito, do nosso humor e nosso ânimo, a gente pode, na verdade, potencializar uma energia. Então é sempre bom, antes de uma técnica de pranayama, fazer algum tipo de respiração abdominal, relaxar um pouco, para que tu não potencialize alguma energia negativa nesse sentido, tá bem? Então eu convido vocês aqui a uma prática de pranayama que se chama respiração da infinitude. Essa técnica de respiração e visualização que vocês fizeram, a respiração da infinitude, ela faz com que mais prana circule não só no teu corpo, mas nesses canais de energia que nós comentamos no último módulo. E aqui eu vou apresentar para vocês 3 principais. Existe o canal central, que é Sushumna. Ele não se limita somente a dentro do corpo, ele vai além da cabeça e além das tuas pernas, dos teus pés também. Mas existem 2 canais principais, que é Ida e Pingala, dentro do nosso corpo. Eles ambos começam na base da coluna, na morada daquilo que a gente chama da Kundalini, que nós falaremos daqui a pouco, que ela está ali adormecida na maioria das pessoas, algumas ela já se acordou, e as 2 correntes cruzam em todos os chakras e finalizam justamente atrás da área do terceiro olho, perto do nariz. Esse é um dos motivos que a gente faz as respirações, os pranayamas, através do nariz, através das 2 narinas, porque a gente vai estar trabalhando esses 2 canais, que é Ida e Pingala, sendo Ida uma energia, Ida mais uma energia mais feminina e Pingala uma energia mais masculina. E o que a gente tem que fazer de alguma forma na nossa caminhada espiritual e no autoconhecimento é uma unificação maior da nossa própria energia masculina e feminina, para que a gente possa viver na unidade. Então, Ida diz respeito ao nosso lado esquerdo do corpo e Pingala diz respeito ao lado direito do corpo. No entanto, Ida diz respeito ao lado direito do cérebro e Pingala diz respeito ao lado esquerdo do cérebro, porque eles cruzam, logo antes de chegar no nosso cérebro. Então vocês vão entender agora porque muitas tradições têm alguns tipos de pranayama com narinas alternadas, porque tu trabalha diferentes tipos de energia. Que intuito tem esses trabalhos, esses pranayamas? Justamente para a gente despertar a nossa energia espiritual, de onde justamente ela surge. A primeira manifestação no corpo é na base da coluna. No entanto, nesse momento planetário, a Kundalini ela inicia, na verdade, a 60 centímetros abaixo dos nossos pés, que é o nosso centro de baixo, a nossa conexão com a energia da Terra. O que antes na anatomia energética se falava no início na base da coluna, sim, no corpo, primeira manifestação. No entanto, hoje a gente tem uma extensão, na verdade uma evolução, para que a gente possa se equilibrar e acelerar de forma ancorada. E aqui, nessa base da coluna, a primeira manifestação do corpo, está essa energia potentíssima, que é a energia da Kundalini. E a Kundalini é essa potencialidade, é a nossa força espiritual. Guardem esse nome porque daqui a pouquinho eu vou aprofundar nisso.
Mas antes de nós falarmos de Kundalini, eu gostaria de apresentar para vocês a malha de calibração universal, que é a nossa anatomia eletromagnética. Ela foi canalizada e trazida por Peggy Phoenix Dubrow, uma americana, um ser de elevadíssima vibração e com um amor incrível compartilhando essas informações. Pensem nisso como a nossa evolução da anatomia energética. Essa malha de calibração universal é o nosso aparato para acessar mais dessa malha cósmica, dessa energia cósmica ilimitada, sem a gente precisar queimar, sem se desequilibrar, né? Sem trazer um overload do sistema. Então a gente consegue ancorar mais da malha cósmica sem precisar, por exemplo, desencarnar, passar de uma vida a outra. E essa malha de calibração universal é como a nossa consciência se organiza. E ela permeia todos os nossos corpos, todas as camadas do nosso ser. Pensa numa estrutura interdimensional para tu ancorar mais de quem tu és. Ou seja, para tu acessar todas as dimensões do teu ser e manifestar no aqui e agora, usar na vida e usar essas energias interdimensionais. Assim tu pode sustentar a carga energética de todo o teu ser que está disponível aqui. Algo que eu peço para vocês focarem principalmente é, como vocês podem ver na imagem, a energia do canal central. Existe esse canal principal chamado de Sushumna, que a gente vai chamar mais facilmente de canal central, é onde circula a energia do agora, ou seja, a energia de toda a tua essência, a presença nesse momento, de onde irradia, né, do centro do teu ser para todo o universo, que é onde a energia da tua essência se manifesta. Quanto mais energia estiver circulando nesse canal central, mais em contato com verdadeiramente tu estás, mais em contato com o infinito tu estás. É exatamente nesse canal central onde flui mais profundamente a energia da Kundalini. Vocês podem ver aqui na imagem que no topo, né, dessa coluna central está o centro de cima, a 60 centímetros acima da cabeça. Pensa nesse centro como um portal, um chakra, uma conexão com as energias superiores do eu, do teu eu superior. Existe também um outro centro a 60 centímetros abaixo dos pés, que é o centro de baixo, um chakra também, um portal, que diz respeito à conexão individual com a energia eletromagnética da Terra. E nesse canal central flui a energia do centro. E essa energia do centro promove a unificação de todas as camadas do teu ser, ou uma linguagem que nós vamos falar de todo o teu chakra. Quanto mais energia pura flui aqui, mais tu está manifestando aquilo que tu realmente és, e mais em contato com essa fonte criativa universal tu estás. Quanto mais energia da Kundalini flui, quanto mais ela desperta, mais tu pode sentir e viver dentro de ti isso. Porque a Kundalini é a nossa energia espiritual. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que sim, existe uma Kundalini dentro da gente, né, onde começa na primeira manifestação física na base da coluna, mas a Kundalini ela está presente em tudo também. Tudo que é vivo tem essa energia da Kundalini. Existe uma Kundalini do planeta, mas existe também como a Kundalini se manifesta dentro da gente. E eu vou estar falando aqui principalmente de como ela se manifesta dentro da gente, porque ela diz respeito à energia da potencialidade de que a gente é capaz. E o significado em sânscrito de Kundalini é enrolada como uma serpente. Então, quando a gente começa a evoluir espiritualmente, essa energia ela começa a despertar. Então, a metáfora que utiliza é como se tivesse uma serpente espiralada na base da coluna e, na verdade, quando a gente evolui, ela começa a despertar e subir principalmente nesse canal central. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem, esse é o símbolo do caduceu. E é interessante de perceber que é o símbolo da medicina.
A medicina trabalha com cura. O que será que eles queriam dizer a respeito da verdadeira cura do ser humano? E é isso que os grandes sábios, yogis, cabalistas, místicos trazem para a gente. Que a verdadeira cura do ser humano, que única cura, é tornar quem a gente realmente é acessar todas as dimensões do nosso ser, é a realização plena do ser, onde, como vocês podem ver na imagem, essas serpentes, elas cruzam em chakras e tem um canal central também na imagem e tem asas. O que representam as asas? As asas representam a liberdade, um novo estágio do ser. Então, por trás da própria medicina, tem esse significado muito maior do que é a energia da Kundalini e do potencial que existe nosso de uma cura profunda. É realmente Carl Jung, um grande psiquiatra suíço, ele falou uma vez, só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Então, somos com S maiúsculo, que a gente descobre quem a gente realmente é, que está em contato com esse universo maior. Mas isso a gente guarda um pouquinho mais para frente. Aqui a gente vai estar focado justamente na Kundalini, lembrando que a primeira manifestação da Kundalini física, é na base da coluna, mas ela começa lá no centro de baixo. Bem na base da coluna tem um conjunto de enervações ali também. Eu vou trazer para vocês outros nomes que algumas pessoas utilizam para outras tradições e aí vai fazer muito mais sentido com relação ao que significa Kundalini. Kundalini, na tradição mística cristã, um outro nome para ela é Espírito Santo. Então, diferente de uma entidade ou algo assim, é uma energia que a gente pode acessar. Um outro nome utilizado é presença divina, a presença divina na criação, que os cabalistas chamam de Shekhinah. Tu pode sim experienciar a Shekhinah na criação, o feminino divino na criação, mas ao mesmo tempo a gente pode experienciar essa Shekhinah dentro da gente, sentir aquela presença num momento mais profundo, como tu é abraçado pelos braços da Shekhinah. Mas para isso, essa manifestação da energia, ela tem que mudar dentro, tem que abrir os canais da nossa percepção, abrir, vamos dizer, os nossos 5 sentidos para dimensões maiores ou outros mundos que existem dentro da gente. Um outro nome para isso é Elan Vital, ou alguns chamam de simplesmente Kundalini Shakti. Então, quando a gente trabalha com respiração, com visualizações, com posturas, a gente vai estar sempre trabalhando com a energia desses canais, principalmente o canal central, que a gente está falando no Sushumna, né, e cada um dos chakras. E essa energia da Kundalini, ela flui tanto ascendente quanto descendente. Quanto mais a gente conseguir fluir essa energia, mais presente no aqui e agora a gente está, mais consciente das nossas verdadeiras vontades e desejos e mais vivendo naquilo que a gente chama do Dharma, que é o propósito divino, que é o fluxo da vida, e não no karma, na repetição de padrões. A gente pode viver como uma célula conectadas às outras todas as células e auxiliando nesse processo de saúde, ou até mesmo viver como uma célula cancerígena, que simplesmente quer engolir tudo e quer tudo para si, e isso destrói todo o nosso sistema e não ajuda ninguém. Então eu vou convidar vocês agora a que a gente faça juntos uma visualização, uma meditação, para fazer fluir mais essa energia no canal central, que é a meditação que eu chamo do duplo fluxo, trazendo energia do centro de cima, passando por todo o canal para o centro de baixo, e do centro de baixo, puxando da terra para o centro de cima. Pensem nessas meditações, nessas visualizações ou alinhamentos energéticos como exercícios. Não adianta ir na musculação um dia na semana e achar que vai ficar forte, né? Então, da mesma forma, da nossa energia e a nossa anatomia energética, a gente precisa praticar constantemente. Quanto mais tu pratica, melhor tu se torna. Quanto mais tu pratica, mais tu abre o canal e mais a energia fica perceptível. Então eu convido vocês a, nesse momento, a fazerem essa visualização / meditação / alinhamento, que eu acredito que seja a base e uma das mais importantes para a gente fazer fluir mais a nossa energia da essência. Meditação de alinhamento energético, duplo fluxo de energia.
trabalhando no canal central, do centro de cima ao centro de baixo. Por favor, visualize a 60 centímetros acima de sua cabeça uma esfera de energia dourada representando o seu centro de cima, sua conexão com as energias cósmicas universais e sua sabedoria maior. Visualize também a 60 centímetros abaixo dos pés uma esfera de energia dourada representando o seu centro de baixo, a sua conexão com a energia da Terra, de Gaia. E visualize um tubo de energia, o tubo prânico, um canal central, que liga o centro de cima com o centro de baixo, passando por todos os chakras do seu corpo, por todo o seu ser. Você pode dar uma pausa e observar a animação que aparece na sua tela, onde a energia flui de cima, passando por todo o canal central, entrando no centro de baixo. E depois ela faz o movimento contrário, subindo da Terra, do centro de baixo, para o centro de cima. E vá fazendo isso sucessivamente, onde tu inspira do centro de cima, quando chega na área do umbigo ou plexo solar, exala lá e direciona a energia para o centro de baixo. E depois inspira do centro de baixo, mais ou menos na altura do umbigo, exala no centro de cima. Inspira em cima e exala embaixo. Inspira embaixo e exala em cima. Observe que a energia ela flui para além tanto do centro de cima quanto o centro de baixo. E vá fazendo isso várias vezes, trazendo mais e mais energia para o teu canal central. Esse processo fortalece a energia do seu eixo, a energia da sua essência. Aprofunda a sua conexão com a Terra e com as energias cósmicas do universo, tornando-o mais presente no aqui e agora. Então, inspire em cima e exala embaixo. Inspira embaixo e exala em cima. Inspira em cima, purifica todo o canal e libera energia no centro de baixo para a Terra. E depois inspira energia reciclada, transmutada para o teu canal central e exala compartilhando com o universo. Inspira as energias superiores do ser, exala para dentro da Terra, passando pelo centro de baixo para dentro do núcleo da Terra. Inspira do centro de baixo e exala lá no centro de cima. Cruzando o centro de cima, indo em direção ao universo. Renovando a tua energia, amplificando o teu aterramento no planeta, o ancoramento da tua energia e, ao mesmo tempo, abrindo para as energias superiores do ser. Quanto mais ancorada no planeta tu estiveres, mais é possível de acessar energias e frequências de níveis mais e mais elevados. Quanto maior for o fluxo do teu canal central, mais tu podes encarnar dos níveis superiores da tua alma. Quanto mais fluir energia no canal central, mais energia da tua essência, de quem tu realmente és, pode se manifestar no teu ser. Inspirando em cima, exalando embaixo, inspirando embaixo e exalando em cima. Sucessivamente. Inspira em cima, exala embaixo, inspira embaixo, exala em cima. O ser humano como a ponte entre o céu e a terra. Uma ponte divina, uma ponte de graça. E assim é.
Essa meditação do duplo fluxo que vocês acabaram de fazer, nós vamos repetir várias vezes durante os nossos módulos, porque ela é algo simples, mas muito importante para restabelecer esse fluxo da energia da Kundalini, ou a energia espiritual dentro de ti. E eu compartilho com vocês aqui essa imagem, é óbvio que é uma representação simbólica, mas aqui vocês podem ver Moisés, tem uma frase na Bíblia, Moisés elevou a serpente no deserto. E eu vou ler, na verdade, uma parte do capítulo 3 de João. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? É óbvio, na Bíblia, na Torá, nos 5 primeiros livros de Moisés e também no que é chamado de Novo Evangélico, existem muitas metáforas, muitos símbolos, e nada pode ser interpretado literalmente. Sim, eventos aconteceram, mas tem muito simbolismo. E eu trouxe essa imagem para vocês justamente de mostrar o que está falando ali. Está falando que Moisés elevou a sua energia espiritual a um outro nível. Quem fala muito e ensina sobre isso é um grande sábio yogi, Paramahansa Yogananda. Ele traz no livro dele Autobiografia de Yogi, em um outro livro chamado Yoga de Jesus, uma visão mais profunda até mesmo do significado dos escritos bíblicos. Porque quando a gente interpreta algo literalmente, a gente tem uma compreensão limitada. Eu adoro que os cabalistas falam pra gente que pelo menos tem 4 níveis de compreensão em tudo na existência. O que eles chamam do aparente do aparente seria um nível literal. É aquilo que é a superfície, que na verdade é o que a maioria das pessoas da sociedade vê e interpreta. E a gente gosta muito de julgar os outros, né, com relação à aparência. E a gente não tem ideia do que tem por trás do que está acontecendo, da história daquela pessoa, do evento em si, da causa, do efeito. Então, julgar pela aparência é muito limitado. Então, eles falam nesse primeiro nível, aparente do aparente. Um segundo nível é o oculto do aparente, que já é um nível além. Aí existe uma parte que é o aparente do oculto, a superfície do oculto. E uma última parte que é o oculto do oculto, que eles chamam de segredo. E todas as tradições espirituais trazem justamente esse segredo, que tem algo mais profundo em todo esse simbolismo, não só bíblico, mas em todos os sutras budistas, nos sutras yogis também. Então, eles utilizam muito da mitologia, do simbolismo e das imagens para representar algo que não se pode tocar no mundo físico, que não se pode ver, ou o que a gente está falando de energia. E Kundalini é uma representação também disso. Pensem no poder do desejo puro dentro da gente, aquele desejo, a nossa alma, a nossa consciência, sabe? Aquela energia que pode emanar da gente. Então, pensem da manifestação do infinito dentro de nós, dentro de cada um de nós. Lembrem que esse infinito, Deus, a luz, é algo que transcende. A gente não pode perceber a essência desse infinito, mas a gente pode perceber como esse infinito se manifesta nessa criação, como essa força criativa, essa fonte criativa se faz presente na criação, que é chamado do Deus imanente, a força imanente na criação. E é através dessa força imanente dentro de nós que a gente pode acessar o infinito. Através da Kundalini individual, a gente acessa a Kundalini do planeta. Então, quando nós despertamos essa energia da Kundalini, a gente se torna mais cônscio de quem a gente é, das nossas capacidades criativas e até mesmo da nossa finitude perante esse infinito. Então, essa força nos torna capaz de nos relacionar com uma individualidade, sendo um ser único, e ao mesmo tempo em contato com o todo, em contato com o infinito. Então, quando a gente chega nessa percepção,
a gente começa a ver tudo com clareza, com claridade, a nossa vida muda completamente. Então, quando a gente rompe alguns nós de consciência, e a gente vai falar daqui a pouquinho desses nós, a gente consegue fazer com que mais energia da Kundalini flua, ou Espírito Santo é um outro nome para se falar, e a gente pode parar de acreditar nessa força maior e realmente sentir dentro da gente. Então, uma das formas que yogis, sábios, místicos nos trazem que a nossa autorrealização diz respeito à elevação da nossa Kundalini. Não só o sentir a energia em si, mas sim como estágios de consciência. E a elevação da Kundalini é justamente o nosso caminho para a liberdade, para nirvana, para salvação, é um outro nome que chama, ou até mesmo metaforicamente como paraíso. Então é a percepção de que o infinito, Deus, está dentro da gente, está em cada um de nós. E aqui eu compartilho uma frase de Jesus Cristo, por incrível que pareça, ele também falava muito nisso. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ele não está falando no entorno, não está falando em outro lugar, ele está falando de buscar o reino de Deus dentro de ti. Ele falava o tempo inteiro em irmãos e irmãs. Isso quer dizer que todos nós somos emanações dessa fonte, somos considerados filhos e que nós temos esse paraíso e esse reino dentro de nós. E a gente pode acessar isso. E é isso, acessando essa fonte, elevando a nossa energia espiritual, é que a gente chega naquilo que é chamado de realização plena, ou a consciência da unidade, a consciência da imortalidade que nos é possível. A alma, a nossa consciência, ela é imortal. Talvez o nosso corpo físico se transforme em outros tipos de matéria, né? Do pó eu vim, do pó eu retorno. No entanto, o nosso espírito ou a nossa alma, ela vive para sempre e está conectada nesse todo. É realmente poder viver a unidade dentro aqui na dualidade. Então, no próximo segmento para vocês, eu vou explicar alguns pequenos estágios que a gente pode passar de consciência nessa percepção e nessa caminhada de autoconhecimento. É óbvio que isso, só o conhecimento teórico não adianta, mas sim o quanto tu te esforça diariamente, o quanto tu te entrega e o quanto tu te prioriza nessa caminhada é o que vai fazer toda a diferença. Tu faz um passo em direção ao infinito, a Deus, a luz, essa força dá milhões de passos na tua direção, é quase como um ímã que te puxa. Basta tu fazeres um movimento, mas para isso precisa uma prática constante. Então, no próximo segmento vou trazer para vocês o conhecimento sobre os grantes, ou os nós psicoespirituais. O nosso processo de evolução espiritual, ele pode se dar num período mais rápido ou ele pode ser mais demorado. Óbvio, tem vários fatores que influenciam isso. Nossa história de alma, o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas e até mesmo o quanto a gente se aprofunda nessas práticas ensinadas por grandes sábios, nesses conhecimentos esotéricos e quanto a gente vive e transforma isso na vida diária, nas nossas relações. Mas tem algo que é extremamente importante e eu acho que é uma condição básica na caminhada espiritual. Na verdade, essa é uma pergunta que eu te faço agora. O quanto tu realmente desejas? O quanto tu realmente quer isso? E isso vai fazer toda a diferença na caminhada espiritual, porque não tem nada mais forte e uma energia mais forte, como mais você falava, do que a força de vontade, o desejo do ser humano. Porque quando o ser humano realmente deseja, lá no âmago dele, algo, com certeza ele consegue. E aqui, se tu deseja realmente saber do propósito da tua vida, do porquê nós estamos aqui e quem tu realmente és, tu vai ter esse desejo e vai querer buscar saber mais. E aí é confiar justamente nesse fluxo do universo que vai te trazer pessoas, conhecimentos, eventos necessários, sincronísticos, para que tu possa manifestar mais isso. Mas eu trago aqui
alguns estágios principais na nossa evolução espiritual para finalizar esse módulo antes de vocês fazerem a prática final, que hoje vai ser uma meditação ativa para fazer circular mais o prana. Então existem 3 nós psicoenergéticos espirituais que são chamados de grantes. Pensa nesses grantes como obstáculos ou bloqueios de energia, que dependendo dos nossos complexos, dos nossos medos, inseguranças, escolhas, né, eles vão se formando em diferentes partes desse nosso canal central. Pensa nas nossas defesas, mecanismos de defesa. Então, lembram, o Sushumna, que é esse canal central onde flui a energia da Kundalini. Nós temos um primeiro nó, vamos pensar nesses nós como uma mangueira de água. Como se tu aperta a ponta da mangueira de água, vai sair só um pouquinho. Pensem como se fosse consciência, informação, luz e energia. Quando tu vai abrindo o dedo um pouco, começa a fluir mais água e tu pode até mesmo aumentar a torneira ou a espessura da mangueira. Esses nós psicoenergéticos são estreitamentos nessa mangueira. Esses grantes, que é o nome em sânscrito, diz respeito a essas limitações. Pensem em véus de consciência, tá? E esses véus de consciência são os véus que a gente precisa desbloquear para elevar a nossa energia da Kundalini. Então vamos pensar assim, nessa nova energia planetária a gente está tendo um auxílio, e a gente vai falar mais para frente da nova energia planetária, para nos elevarmos espiritualmente. No entanto, tem um trabalho. Um primeiro nó de consciência que existe, ou grande, é na base da coluna. E ali, se a energia não está fluindo, está bloqueado e vamos dizer, a Kundalini está dormindo, a pessoa não está nem buscando a sua essência, não está buscando espiritualidade. Quando ela desperta esse primeiro nó, ela já começa a buscar um sentido maior, conhecer um pouco mais de si mesmo, buscar a sua realização. Existe um segundo nó maior, dentre vários nós que existem, que é entre o chakra do plexo solar e o chakra cardíaco, que depois nós estaremos falando disso. Quando esse nó rompe, aqui a pessoa tem a primeira experiência, consciência concreta da existência de Deus, da luz, dessa força do infinito, não como uma ideia, não como uma crença, não como um programa mental, mas sim como uma força que pulsa concretamente, que está sempre presente dentro de ti. Então aqui não tem uma questão mais de dúvida, mais Deus existe ou não existe. Não, eu não preciso acreditar em Deus, eu sinto Deus dentro de mim, mas transcende qualquer imagem que tu possa imaginar. Mas ainda existe uma separação entre o que a gente chama de infinito e aquilo que é tu. E existe um terceiro nó, o nó principal de consciência, que é entre o quinto e o sexto chakra, mais ou menos nessa região. Que quando esse nó é aberto e rompido, na verdade a pessoa tem a experiência, a primeira experiência concreta, real, de unidade. Eu sou isso, eu sou o infinito. Como o próprio Mestre Jesus falava, eu e o Pai somos um. Ou como grandes sábios falam, é de sentir como a própria emanação desse infinito. Não como uma ideia, mas de perceber o infinito dentro de si. Não mais como eu separado disso, mas eu sendo, eu sou isso. Eu sou essa fonte criativa. Mas é óbvio, para chegar nesse ponto existe muito trabalho, existe um esforço, existe uma mudança de consciência, onde, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente sai de uma consciência dos chakras inferiores, e a gente vai estar falando depois profundamente disso, que são chakras ligadas mais à energia de restrição, de egoísmo, onde a gente tem menos percepção do infinito, mais escuridão, mais competição, mais dependência, menos liberdade, para vibrar em chakras superiores ou nas camadas superiores do teu ser, que dizem respeito à maior unidade, a altruísmo, a compartilhar, a compaixão, amor, união ou aquilo que a gente chama de luz. Então, a partir da elevação da tua energia espiritual, unificando sistemas de chakras, a gente pode acessar algo que está além da mente.
Então eu convido agora vocês para nós fazermos uma prática juntos, que é uma meditação em movimento, mas para aumentar o nosso prana. E depois da meditação em movimento vai ter uma parte onde a gente vai sentar em silêncio por uma primeira meditação silenciosa. Então, boa prática para vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós teremos 4 momentos, tá? Isso é uma meditação ativa. A gente vai estar sempre, num primeiro momento, focado no coração, tá? No centro cardíaco. Então, esse é o nosso centro para onde a gente sempre volta, bem no centro do coração. Então, a gente vai sempre se movimentar para fora e voltar para o centro. Para fora e voltar para o centro. Ó, vocês podem ver ali, a Paula fez o movimento certinho. Então, a gente vai começar, eu não sei se vocês vão me ver espelhado ou não, com a mão direita. Então, a gente vai fazer o movimento, um passo, como se estivesse dando um passo com a perna direita e a mão direita para frente. E aí tu volta, os 2 pés juntos e as 2 mãos no coração. Depois, na esquerda e volta. E a gente vai fazer um som com a boca também. Quando der a batida na música a gente vai fazer volta, volta, que é o ti ou ki, né? E aí a gente vai estar como se a gente tivesse do nosso coração emanando para frente, emanando para o norte, porque a gente está se trabalhando e está emanando também para o cosmos. Então a gente vai começar assim, ó, direita, volta, esquerda, volta. Não precisa dar um passo lá na frente grande, bem curtinho. Vai e volta, vai e volta. A gente vai começar para frente. Num segundo momento, vai ser para os lados. Então, eu viro o meu peito para frente, para o lado, ó, e deixa eu ir um pouco mais para trás para vocês verem aqui. Ó, e esquerda, direita, não importa se no segundo momento. Depois, num outro momento, vai ser para trás. O que eu vou fazer? Eu vou virar e mão direita e virar e mão esquerda, tá? Não se preocupa se perder ou errar, que vai dar tudo certo. A alma sabe. E também, se por um acaso tu te perceber que tu te perdeu no fluxo de movimentos, é porque a tua mente também saiu de onde tu estavas, tá? Depois a gente vai fazer em todas as direções. Alguma pergunta? Se cansar, se sentir estranho, não tem problema. Vai lá, senta, descansa, não tem problema nenhum, tá? Podemos começar? Ó, vocês vão ver que a gente vai estar junto com a música. Ó, braço direito. Junto com a música. Vai fazendo. E tu pode fazer em voz alta o ti enquanto tu faz o escudo. Tá lá na frente.
Respira fundo, relaxa os braços, fecha um pouco os olhos e vai para o teu canal central, agora de pé. Inspira no centro de cima, exala no centro de baixo. Inspira do centro de baixo e exala no centro de cima. Recupera. Respira fundo. Vamos num novo ciclo. Para os lados agora, direita e esquerda. Começando no coração. Vira o coração para o lado.
vem na frente. Teu peito vai pro lado.
De novo, volta para o teu eixo, para o teu centro. Relaxa os braços. Volta para o teu tempo do centro. Respira, centro de cima, centro de baixo, centro de cima. Se precisa também alongar alguma coisa, alonga. Mas vai para o teu canal central. Fluxo de cima para baixo, de baixo para cima. De cima para baixo, de baixo para cima. Próxima direção vai ser atrás nas costas. Nós fizemos para o norte, para o leste, para o oeste. Agora nós vamos no sul. Mãos no coração, né? Ou mãos palmas juntas, como achar melhor. Então a gente vai virar no ritmo da música.
De novo, vai para o teu eixo. Respira, respira no coração. Centro de cima, centro de baixo, conexão com a alma. Fazendo fluir de cima para baixo, de baixo para cima. O último segmento agora são nas 4 direções. Começando nas 2 da frente, as 2 do lado e depois as 2 atrás. Agora envolve um pouco mais de centramento e conexão. Sempre volta para o coração. Começando na frente. Atrás, atrás, frente de novo.
Inspira. Agora vai numa posição sentada, por favor, ou no chão, ou na cadeira. Agora a gente vai para o templo interno. Senta numa posição de meditação e simplesmente respira normalmente, deixa todo esse movimento de energia que tu fez vir à tona. Só deixa acontecer, só te percebe.
Só respira profundamente. Principalmente no teu coração sutil, no centro do teu ser. E ainda de olhos fechados, vai respirando fundo.
Traz a tua consciência do canal central, o fluxo de cima para baixo, de baixo para cima. E de olhos fechados, leva a tua atenção lá no teu centro, de baixo, tua conexão com a Terra, 60 centímetros abaixo da Terra, embaixo dos teus pés, ou da base da coluna. E tu pode repetir mentalmente algumas vezes, ou em voz alta, ancorado, 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 ancorado. Algumas pessoas sentem até um formigar na sola dos pés, um calor na sola dos pés ou na base da coluna, se está sentado no chão. Respira fundo. Leva a tua mente a 60 centímetros acima da cabeça, centro de cima, conexão com as energias superiores do ser. Respira fundo e repete mentalmente algumas vezes. Aberto, conectado, aberto, conectado, aberto, conectado, aberto, conectado. E agora vai bem no teu coração, no centro do teu ser, no centro do peito. Local da tua sacralidade, da tua totalidade. Respira lá no fundo do coração, lá na tua essência. E repete mentalmente algumas vezes ou em voz alta. Amando, 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 amando. E respira fundo umas 2, 3 vezes, por favor. E aí vai retornando a tua consciência para o teu corpo, dos pés, as pernas, os braços, cabeça.